Boa noite, galera! Você está ligado que o que vai acontecer aqui em 5 semanas vai revolucionar a sua vida, vai transformar os seus dias, porque aqui você está diante do incomparável. Do incomparável. Quantos estão aqui celebrando o incomparável nessa noite? E o primeiro desafiante de hoje é Chuck Norris. Você sabe que todo mundo quer ser Chuck Norris, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso nessa noite. Então eu gostaria que nesse primeiro momento, desde já, você já abrisse a sua cabeça, abrisse o seu coração, para você de fato viver nesse tempo. As verdades, os desafios, a influência de uma fé, de um relacionamento com Jesus incomparável. Eu não sei que tipo de relacionamento você possa ter, ou você tenha tido até agora com Jesus, com o Senhor, com Deus, com a fé, com a religião, ou algum não sei qual o nome que você dá para isso, mas eu quero te dizer que nesse tempo, o Jesus que está vivo e reina para sempre, Ele está aqui, e Ele estará falando com você o tempo todo. Se o seu coração estiver aberto, se a sua cabeça estiver livre para a ação de Deus, eu sei que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Como você não está aqui para assistir uma aula, e graças a Deus hoje é sábado, quem faz faculdade hoje não tem aula, e você que já terminou e fica tranquilo, então durante essa mensagem de hoje você não vai ser uma aula sobre quem foi Chuck Norris. Você vai poder, ou quem é, né? Porque ele está vivo ainda. Então, o que você vai poder é ter uma experiência real com Jesus. Porque quando nós compararmos a lenda que fizeram do Chuck Norris na internet, na TV, você vai poder ter uma experiência real com Jesus Cristo. E quem é Ele? Colossenses 1, 18, 19 diz o seguinte: Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. O Eugene Peterson, um cara que escreveu, conseguiu traduzir a Bíblia para as pessoas do nosso tempo. Ao avaliar o livro que traz esse texto, ele diz o seguinte: dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus e conheça os verdadeiros fatos de sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição, irá reagir apenas com um sacudir de ombros, como se não tivesse ouvido nada importante. É certo que alguns, ignorando ou conhecendo bem a sua história, acabam por dispensá-lo. Mas com poucas exceções, eles sabem que estão diante de uma vida notável. Amém? Então, antes da gente começar a falar sobre quem é o incomparável, antes da gente trazer um paralelo entre Jesus e Chuck Norris, eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e começasse desde já falar com Jesus e pedir que Ele fale com você. No meio de tudo isso aqui, Ele tem uma mensagem ao seu coração, Ele tem algo a realizar na sua vida, e se o seu coração estiver aberto, Ele vai fazer. Você pode começar essa experiência, alguns já estão tendo desde o começo dessa celebração, e você pode começar clamando por Ele, pedindo que Ele fale com você. Pai querido, obrigado, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Pai, pela vida dessa juventude linda, apaixonada pelo Senhor. Obrigado, Pai, por esses jovens que não mediram esforço para fazer dessa noite uma noite que realmente agrada o teu coração e abençoa tanta gente. Abençoe cada um que serve agora no multimídia, na recepção, aquela galera que está lá no estacionamento, essa galera que trabalhou durante a semana, fazendo pesquisa, pensando, planejando. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, Pai, e possa retribuir em bênçãos celestiais. Pai, abençoe cada um que chegou aqui também, cada jovem que foi convidado, aceitou esse convite, e estão aqui pela primeira vez, que eles tenham uma experiência única, incomparável com o Senhor. E também, Pai, aqueles que voltam a segunda, terceira ou várias semanas, porque sabe que aqui é o lugar de vida. Que o Senhor abençoe cada um. E agora, Pai, nos coloque no ambiente de completa liberdade. Que o Teu Santo Espírito, que o Espírito vivo de Jesus Cristo, esteja aqui com liberdade para agir em cada coração e mente para a glória do Teu nome. E que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, porque Jesus não é uma lenda, é real.
e que o Senhor tenha liberdade para trazer realidade nova aos nossos corações. Nós oramos no nome dele, Jesus Cristo. Amém. Queria que você estivesse livre para, durante esse tempo, a gente analisar. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que ninguém aqui cometeu um suicídio intelectual, por exemplo, ao decidir seguir Jesus. Na verdade, você estava pensando direitinho, e os mais inteligentes são aqueles que deixam a sua cabeça pensar com Jesus. Então, que você esteja livre agora para, ao longo dessa mensagem, você perceber o que Jesus tem para você. E nós vamos traçar alguns paralelos, nós vamos aprender com alguns paralelos entre essas ideias, entre os feitos, entre o que aconteceu na carreira do Chuck Norris. Você já percebeu, por que a gente está comparando? Você já percebeu, por exemplo, que o nosso mundo está em crise de referenciais? Sim ou não? Você quer ser igual a quem? Lá no fundo. Igual a Jesus. Esse cara aqui está pensando bem. Mas vamos pensar em pessoas do nosso mundo, referências, pessoas aqui. Pensa um pouquinho aí. É difícil responder essa pergunta, é ou não é verdade? Porque se você pensar nos heróis da TV, tá difícil. Se você pensar nas pessoas que cantam as músicas que estão influenciando a galera, a juventude hoje, se você for pensar na galera que está fazendo política, piorou, e por aí vai. Tem os heróis que influenciaram a nossa vida e tem os heróis dentro de casa. Sim ou não? Talvez você olhou para o seu pai, para sua mãe, olhou para tio, tia, vó, avô, e você viu pessoas, amigos de família, pessoas que te influenciaram, e você, aos poucos, quando conheceu essas pessoas, você se deparou com os erros dela. E alguns, além dos erros dessas pessoas, teve que se deparar com o abandono, com a violência, com a traição e com tantas outras coisas. Ou seja, nós somos uma geração que temos dificuldade de encontrar bons exemplos. Nós encontramos. Tem muitas pessoas que nos influenciam, que nos ajudam e que podem trazer algo bom para nós. Mas nós percebemos cada vez mais uma dificuldade em encontrar esses referenciais. É interessante o que o Cazuza disse numa das suas músicas: meus heróis morreram de overdose. E ele foi na mesma linha, seguindo os seus próprios heróis, que morreram novos, com toda a vida pela frente, foi enganado por momentos de prazer e entrou numa vida na qual ele não conseguiu se desvencilhar. Tem um cara que fez um trabalho muito legal, analisando a mídia, a influência das pessoas no nosso tempo. Ele diz o seguinte: a mídia e seus aparatos sedutores movimentam as emoções dos sujeitos, fazendo com que criem identificações com seus ídolos, criando comportamento, assim como novas formas de ser, de pensar, de conhecer o mundo e se relacionar com a vida. Então é isso, a mídia faz você olhar para as pessoas e você fica somente com fake. Você olha para a vida do cara, o cara tem dinheiro, o cara tem influência, o cara tem poder, o cara ou a moça, né, tem a capacidade de trazer uma influência a você. E você acha que a vida é tudo aquilo. Você vê a publicidade, você vê o filme, você assiste alguma coisa, você ouve a música e você acha que é tudo muito bom. E na verdade, essas influências têm feito com que muitos jovens andem no mesmo caminho do Cazuza, por exemplo. E qual que é a realidade dos nossos jovens hoje? Por exemplo, o jovem e a droga. Esses jovens têm seguido esses tipos de referenciais. No Brasil hoje, 61% dos jovens já experimentaram algum tipo de droga. E tem uma cidade, isso assim, a média geral, tem algumas cidades que são menos, outras mais. A cidade que tem o maior índice de uso de drogas entre os jovens é Porto Alegre, com 80%. De cada 10 jovens, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, 8 já experimentaram droga. E sobre a frequência contínua com o uso de drogas lícitas, 50% dos jovens bebem. Você tem uma sala na sua faculdade, por exemplo, de 60 pessoas, 30 bebe e 30 não bebe. Essa é a frequência. 31% usa cigarro, fuma. E olha que assim, você percebeu que nos últimos tempos não tem nenhum tipo de incentivo para usar um cigarro. O cigarro é caro, a propaganda não acontece mais, e na hora de você comprar o cigarro, na hora de você não, na hora que eles vão comprar o cigarro, lá está a foto de alguém que morreu, aquela foto terrível, de alguém que teve efizema pulmonar, todas aquelas doenças que o cigarro gera. E mesmo assim, 31% dos jovens ainda fumam. Olha o que a Bíblia diz sobre tudo isso. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Não seja ingênuo.
Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os jovens vão se tornando egocêntricos, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem controle, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fiquem longe deles. Perto de quem você tem vivido? Quem você tem deixado influenciar a sua vida? A Bíblia nos alerta sobre as pessoas, as personalidades, as influências do nosso tempo. E agora uma coisa que eu paro para olhar e pensar, e a gente começa a ver a realidade de tudo isso, é o seguinte: nunca houve uma busca tão desenfreada pelo prazer. As pessoas estão vivendo achando que a vida é play center, né? O negócio é você ter um pouco de prazer e pronto. É o hedonismo. É o mal-estar da pós-modernidade. E aí, as pessoas buscam essa aparente liberdade para fazer tudo o que querem. Nas baladas, nas drogas, nos vícios, numa vida livre, independente de certa forma, sem amar a sua própria história, sem de forma alguma parar e ter gratidão a Deus pela vida e reconhecer que Deus é o Senhor de tudo. E no meio de tudo isso, nós nunca tivemos uma população mundial tão depressiva, tão triste, que se suicidou tanto e que que consumiu tantos remédios, por exemplo, por causa de doenças psicossomáticas e emocionais. Olha esse dado da Organização Mundial de Saúde. A depressão atinge 121 milhões de pessoas no mundo. Hoje, a depressão é a segunda causa de incapacidade, da perda da capacidade do homem. Muitas pessoas, você conhece alguém que está afastado do trabalho por causa de depressão, síndrome do pânico, alguma coisa assim? Eu conheço algumas, e muitas pessoas aqui também conhecem. No meio de tudo isso, você vê um tanto de gente que é triste. Olha, por exemplo, olha o que as famílias brasileiras gastam com remédio para ansiedade. São quase 300 milhões em 2010, 300 milhões de reais só com remédio para ansiedade. Só com isso. No meio de tanta busca pelo prazer, as pessoas estão depressivas. E eu parei para pensar sobre isso e fiquei pensando, ou um jovem está correndo atrás, assim, durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, está correndo atrás da sua formação, do seu lugar profissional, da sua carreira, ou ele está chapado em algum lugar. Quando eu digo chapado, ele está se escondendo da vida de alguma forma, com algum tipo de diversão, e muitas vezes uma diversão inconsequente, ou ele está triste, reclamando da vida em algum canto. Você concorda com isso? Essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Então, assim, há alguma coisa errada. E por isso nós queremos trazer quem nos influencia para mostrar qual a influência que você deve ter para a sua vida. E vamos ao desafiante de hoje, Chuck Norris. Para falar de Chuck Norris, eu quero chamar os meus amigos aqui da News Incomparável. Gabriel, Dirceu, Ananda, queria que vocês os recebessem com aplausos. Tamo junto, pastor. E agora você vai saber um pouco mais. Quem já sabe vai ouvir de novo, e quem não sabe vai saber um pouco mais sobre o Chuck Norris. Vamos lá. Para começar falando de Chuck Norris, dá pra gente já mostrar um vídeo dele que a gente viu na internet aí. Deu pra ver que ele é o cara, ele é incomparável e não tem outro jeito. Chuck Norris, ele não dorme. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Norris. Ele não dorme, ele espera. Não sei se vocês já ouviram falar que Chuck Norris, quando vai fazer café, ele moe o café com o dente e ferve com a raiva. Bom, por isso vamos ver o vídeo um pouquinho. Vamos ver o vídeo. Por favor. Alguém aqui já jogou Angry Bird? Será que alguém aqui jogando Angry Bird, cara? Quero ver quem bate eu no Facebook no Angry Bird. Vamos lá.
Deu pra ver que ele é o cara, né? Mas tem o pessoal mais antigo que não conhece Angry Birds, tem também aquele joguinho, o Pac-Man, alguém conhece? Pac-Man. Quem manja? Quem lembra? Gente, vamos lá, Come, alguém já galera. jogou? Come. Ah, pelo amor de Deus, vamos soltar o vídeo então. Chuck Norris! Chuck Norris! Chuck Norris é Chuck Norris! Chuck Norris! Bom, esse é Chuck Norris, né? E o Dirceu andou pesquisando algumas frases aqui de Chuck Norris, vamos ver o que ele achou, né? Chuck Norris, como é que é? Chuck Norris. Sabe aquele Wally? Aonde está o Wally? O Wally se esconde porque Chuck Norris quer pegar ele. Não? E o Bin Laden também. Já foi? Bom, gente, alguém aqui também conhece alguma frase de Chuck Norris, quer falar, quer expor aqui? Chuck Norris foi a Marte. Vai. Essa é a razão que não vai, tem vai. ninguém em Marte. Ganha um bombom quem souber Eu uma vou ganhar frase um do Chuck bombom. Norris, vai. Aí, agora vai aparecer, agora tem um monte. Vamos lá, vamos aqui com o meu amigo. Chuck Norris vai tomar banho, ele não abre a torneira, ele encara o chuveiro e espera o chuveiro chorar. Palmas pro meu amigo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos desse lado aqui. Não tô enxergando. Só um momento. A água não... Chuck Norris não se molha. A água que fica Chuck Norris. Ele ganha bombom ou não? Ele ganha Chuck bombom? Norris não Ganha bombom? escreve livro, as palavras Então, têm vamos- medo e se unem. Valeu a participação, amigão. Vamos lá. Chuck Norris não faz flexão de braço, ele empurra a terra pra baixo. Uou, boa! Bom, gente, entre essas e outras frases, tem muita coisa sobre Chuck Norris. Deu pra ver que ele é o cara, mas será que ele se compara a Jesus? Não, nem um pouco. Vamos ver então o nosso pastor. Mas Marcos eu tô Madalena. vendo aqui que o Chuck Norris tem um defeito também. Teve Qual? uma vez que ele tomou uma garrafa inteira de pílulas pra dormir, aí isso daí fez ele piscar. Nossa, essa foi boa, foi boa. Chuck E- Norris já contou o infinito várias vezes. Ele já foi duas? É, o pessoal tá ligado aí, eles que ajudaram a procurar as mensagens. Disseu, eu tenho duas frases, posso falar? Claro! Opa, eu vi uma voz do ébano aí. Chuck Norris tem duas velocidades, andar e matar. Chuck Norris não lê livros, ele os encara até conseguir toda a informação que precisa. Mas a verdadeira história de Chuck Norris é que o nome dele é Carlos Ray Norris, ele nasceu em 1940 nos Estados Unidos, hoje ele tem 72 anos. Ele foi para a Coreia do Sul. Antes disso, ele sofria muito preconceito, porque ele era descendente de índios. Então, não sei se consegue perceber isso nele hoje, mas quando ele era pequeno, ele parecia bastante assim com traços indígenas, né? Lá na Coreia do Sul, servindo ao exército, ele se tornou faixa preta de taekwondo e karatê e faixa marrom de jiu-jitsu brasileiro. Além disso, foi na Coreia do Sul que ele recebeu o apelido de Chuck, porque o nome dele é Carlos. Em 1962, ele saiu do exército e em 69 ele começou a disputar campeonatos como lutador, ganhando vários títulos, até que ele começou a estrear os seus filmes e depois disso ele teve um encontro com o Bruce Lee numa apresentação e recebeu o convite para fazer o filme que se chama O Voo do Dragão. Depois disso, ele atuou em diversos filmes que você deve ter ouvido falar, como Braddock, Comando Delta, O Homem do Presidente, Walker Texas Ranger, que na verdade é uma série, e Os Mercenários 2, que está para sair esse ano. Em 63, ele teve seu primeiro filho, se casou, divorciou, casou de novo. E em 2000 começaram esses fatos na internet que geraram uma fama que não é dele, mas por serem muito engraçados os fatos, eles ficaram populares na internet. E os fatos mais recentes é que ele fundou uma liga de combate em 2005, conhecida como WCL, e mais recentemente ele se converteu ao cristianismo e tem manifestado junto com sua esposa
em favor do ensino bíblico nas escolas públicas dos Estados Unidos. Chuck Norris! Palmas para o Felipe! Quer um bombom também? Quer um bombom? Chuck Norris também é cultura, mas ele não é incomparável. O pastor Marcos vai mostrar o Uou! Boa! Valeu demais, galera, por essas informações importantes. Agora a gente já está um pouco mais por dentro da história do Chuck Norris, a lenda, a internet, a TV e a realidade. E agora vamos aos traços que a gente pode trazer e compará-lo com o incomparável. E antes da gente entrar, eu queria só trazer mais um pequeno vídeo, que são 5 leis de todos os filmes de Chuck Norris. Pode soltar o vídeo. Como você não assistiu os filmes de Chuck Norris, mas o seu pai, os seus avós, então a gente trouxe essa coletânea aí para você entender um pouco mais sobre os filmes dele. E além dessas frases que a galera trouxe para a gente, olha aqui. Quando Alexander Bell inventou o telefone, tinha 3 chamadas não atendidas do Chuck Norris. As lágrimas de Chuck Norris podem curar o câncer, mas Chuck Norris nunca chora. Foi Chuck Norris que fez a Mona Lisa sorrir. Chuck Norris só dorme de luz acesa, pois o escuro tem medo do Chuck Norris. Chuck Norris já viu o Homem Invisível. Ele faz bug jump sem corda. Ele já contou até o infinito 2 vezes. E uma vez ele levou uma facada no olho, a faca ficou cega. Olha que legal, isso é verdade. Se você digitar no Google em inglês, procurar por Chuck Norris, sabe o que você vai encontrar? Vai aparecer em vermelho, em 2 linhas. O Google não pôde procurar por Chuck Norris, porque sabe que você não achará Chuck Norris. Ele acha você. Então esse é o Chuck Norris da lenda. O Chuck Norris que a gente inventou.
E é legal a gente olhar para o Chuck Norris porque assim, tem os Chuck Norris do nosso tempo, né? Por exemplo, Tom Cruise fez Missão Impossível, é um Chuck Norris de hoje, com efeitos especiais, com toda a produção hollywoodiana dos nossos tempos, e não teve nenhuma frase sobre o Tom Cruise. Eu pelo menos nunca ouvi. E tudo que acontece naquele filme, ou a maioria, são coisas que não são reais, não acontecem na realidade, como nos filmes do Chuck Norris. Mas uma lenda foi criada em cima desse cara. Então vamos logo, Jesus versus Chuck Norris. Primeiro, Chuck Norris dos filmes da internet é uma lenda, e Jesus é real. Pode fazer um mais forte que eu estou falando de Jesus, hein, gente? Esse cara aí que a gente fala sobre ele, a gente dá muita risada das piadas dele, e até o Chuck Norris dá risada disso. Ele é uma lenda, ele é alguém que a mídia decidiu criar algo tão engraçado sobre ele. E a gente vive também muitas vezes de lenda, de piada, isso traz alguma coisa divertida para nós. Mas eu estou falando de alguém que é real, e que pode fazer tudo quanto nós pedimos, pensamos ou sonhamos. E na verdade a Bíblia fala que ele pode fazer muito mais. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 1:25. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Traduzindo ainda mais o que esse texto diz, está dizendo o seguinte, que ainda que a gente tentasse medir força com relação à força de Deus, a força de Deus que há no Filho, em Jesus, se por um acaso, se fosse possível que Deus estivesse numa cama em estado terminal, em coma ou alguma coisa assim, a gente tentasse nesse momento medir a nossa força com Ele, nós não poderíamos fazer nada. Porque Deus está acima de tudo e de todos, e nem a nossa fraqueza, nem a nossa maior força, o homem mais poderoso que possa ter existido, mais inteligente, mais forte, mais capaz, não pode ser comparado à fraqueza de Deus. E sobre Chuck Norris você já sabe, ele é uma lenda. O Chuck Norris da internet. Tem o Chuck Norris real, que ele existe, mas ele está com 72 anos, e o machão dos filmes que nunca leva um tapa, na verdade está fazendo um monte de plástica, um monte de maquiagem, para tentar esconder o fato da realidade do mundo, que todo mundo envelhece e que todo mundo vira pó no final. Já Jesus, há provas muito contundentes, por exemplo, sobre o Jesus histórico. Porque o Jesus histórico também, o Jesus homem, esteve entre nós. E há provas sobre sobre a região onde ele viveu, sobre as cidades mencionadas na Bíblia, sobre a legitimidade dos evangelhos, sobre tantas coisas escritas a respeito dele. É o livro mais vendido do mundo, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, é sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, sobre a história de Deus para a humanidade. E também um fato que torna ainda mais incrível a nossa fé em Jesus, é o fato sobre a sua ressurreição. O corpo de Jesus não foi encontrado. Se alguém encontrasse o corpo de Jesus, naquela época ele ia tornar o corpo de Jesus, na verdade, uma prova contra todas aquelas pessoas que começaram a seguir os ensinamentos incríveis, as mensagens de Jesus, que testemunharam os milagres que Jesus foi capaz de fazer. Eu estou falando de alguém real. Estou falando de alguém que o seu corpo não foi encontrado. Estou falando de alguém que ressuscitou e de alguém que está presente nesse lugar. Ele é real. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a vida de muita gente que está aqui. E se você quiser ter contato com esse Deus poderoso, esse Deus que é muito maior do que qualquer coisa que possa ter sido escrita sobre Chuck Norris, você pode ter contato com Ele hoje mesmo aqui nesse lugar. E Ele pode transformar a sua história. Talvez você pare e pense o seguinte: puxa, mas a minha história é tão difícil, tão terrível. Será que eu posso virar alguma coisa boa? Nem Chuck Norris daria um jeito em mim. Deixa eu te falar uma coisa, existe um Chuck Norris espiritual. Existe um Jesus que pode todas as coisas, Ele pode transformar a sua história de uma vez por todas. E olha, o que o próprio Chuck Norris, que você acabou de ouvir pelo Felipe Santos, que se converteu ao cristianismo, ele diz sobre toda essa lenda que foi criada sobre ele. Embora eu me divirta muito lendo e citando os fatos, vamos encarar que a maioria
dos Chuck Norris Facts, que é esse site que traz essas frases, existem mais, quase 100 mil delas hoje, descreve alguém com poderes sobrenaturais, super-humanos. Estão descrevendo um super-homem. E na história desse planeta, só existiu um super-homem de verdade. E não sou eu. Ah, moleque, é isso. Jesus existe. Ele está dizendo, Jesus está falando. O Chuck Norris está falando. Esse cara que estão falando sobre mim não existe. Mas existe um cara que pode todas as coisas e não sou eu. Você sabe de que ele está falando. Ele está falando de Jesus, o Filho de Deus. O Chuck Norris real, ele teve muita superação na sua própria história. Ele venceu, por exemplo, a realidade de ter tido um pai alcoólatra. Ele superou o desafeto de ter nascido numa família disfuncional. Ele também superou o desafeto de ser encarado no próprio Estados Unidos como um imigrante. Ele tinha, por parte americana, descendência, como o Felipe colocou, indígena, e, por outra parte da sua família, ele era descendente de irlandês. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele enfrentou os desafetos de uma nação que cresce a esse respeito por determinado, por outro não, mas que tem uma história marcada por discriminação com relação à nacionalidade, cor e etc. Agora, Jesus existe, ainda que tenha tido alguma superação em qualquer pessoa que possa existir na história. Talvez você está aqui dando risada do Chuck Norris, talvez você seja um dos que já ouviu essas frases todas, mas talvez não seja Chuck Norris o seu herói, seja alguma outra pessoa viva. Eu quero te falar uma coisa, você precisa de um referencial que banca o que diz. Você precisa de alguém que pode de fato mudar a sua história, de alguém que se importa realmente com você. Essa pessoa existe, é Jesus, o Filho de Deus, ele se importa com você, ele trouxe você aqui hoje, ele quer mudar a sua história e ele pode mudar a sua história. Então receba a força real de Jesus para a sua vida. Em Mateus 28:20 diz o seguinte: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus, ele existe, é real, ele tem poder e ele tem uma declaração. Por mais que você sofra o pior tipo de abandono da pessoa que você mais amou nessa vida, ou que você mais esperou alguma coisa dela, ele está dizendo: eu nunca vou deixar você, eu sempre estarei com você. Jesus nunca deixou ninguém, mas muitas pessoas deixaram Jesus, viraram as costas para ele. Receber a força de Jesus é uma escolha. Admirar Jesus simplesmente não vai mudar a sua história. Você precisa receber a força dele dentro de você. 1 João 5:13 e 14 diz o seguinte também: meu propósito em escrever é simplesmente este, que vocês que creem no Filho de Deus saibam que sem sombra de dúvida tem a vida eterna, a realidade, não a ilusão. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer os nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Qual a sua realidade hoje? A palavra de Deus está dizendo: Jesus existe, você pode fazer o pedido a ele e ele vai trazer a resposta a você. Talvez você já admirou Jesus, talvez você já admirou o Senhor, mas talvez você nunca tenha depositado sinceramente e completamente a sua fé nele. Eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor te trouxe até aqui, para que você aceite essa oportunidade de depositar toda a sua confiança nele. E a palavra de Deus está dizendo que você não ficará sem resposta. Queria que a galera do som me ajudasse. Tem alguns ruídos saindo das caixas aqui, se vocês puderem dar um apoio, por favor. Segundo ponto: Chuck Norris envelheceu, Jesus vive e reina eternamente. Aleluias! Isaías 9:6. Olha, celebra esse texto da palavra de Deus, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia! Ele é o Senhor. Chuck Norris já foi, ele envelheceu, a história dele já está quase passando. Estão tentando fazer um filme com um monte de gente que
Hoje a gente não consegue mais assistir os filmes dele. Um monte de gente com a cara torta, cheia de plástica e maquiagem. Stallone, Chuck Norris e toda essa galera dos filmes de antigamente. Como o Felipe falou, acho que é Os Miseráveis, né? Os Mercenários. Estou falando de Vitor Hugo, né? Não é de Chuck Norris. Os Mercenários. Porém, a gente sabe que não é aquela coisa toda, né? Estão tentando reinventar o negócio, vamos ver o que vai dar. Não sei se a gente vai ter coragem de assistir, talvez a gente assista. Mas a gente sabe que as lendas do nosso tempo já passou. Por exemplo, teve um tempo atrás que falar de Ayrton Senna era um negócio assim, qualquer lugar que você fosse, a história estava muito viva na mente das pessoas. Chega nos nossos adolescentes aqui hoje e vai conversar sobre Ayrton Senna. Eles sabem que existiu. Foi uma grande personalidade que existiu, que passou, mas as pessoas passam, as pessoas envelhecem. Jesus nunca vai ficar velho. Para você ter uma ideia, olha o tanto de gente que está aqui hoje para assistir, para ouvir sobre quem Jesus é, o que Ele pode fazer na sua vida. E já se passaram 2000 anos da sua morte. 2000 anos da sua morte. E Ele vive e reina para sempre. Sabe por que as pessoas voltam? Porque as pessoas não voltam para saber sobre história. Eles voltam para ter uma experiência real com Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Um dos nomes de Jesus é Pai da Eternidade. Ele é o Pai da Eternidade. O que é ser Pai da Eternidade? A gente é tão limitado, é tão pequeno que a gente não consegue nem entender. Pai da Eternidade é que Ele gerou, Ele criou a eternidade. E sabe de uma outra coisa? Salmo 90, por exemplo, eu já falei isso aqui com vocês, tem uma expressão que é incrível. A Bíblia fala de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eternidade é não ter começo e não ter fim. E o que é de eternidade a eternidade? É alguém que tem uma vida tão poderosa que nem a minha mente é capaz de entender. E Ele vive e reina para todo sempre. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Efésios 1, 20 e 21 diz o seguinte: toda essa força vem de Jesus Cristo. Deus o levantou da morte, o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Amém? Jesus sempre vai existir, mas o texto está nos dizendo, além dele sempre existir, ele será soberano para sempre. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo, quando ele foi condenado inocente, mesmo de forma inocente, é uma morte de maldição, uma morte terrível para aquele tempo, e também para os nossos dias de hoje seria uma morte terrível. As pessoas olhavam para ele, e alguns daqueles que andaram com ele durante a sua vida, esperavam outra coisa. E quando eles estavam vendo aquela cena acontecer, é verdade que eles pensaram que Jesus tinha perdido, que eles tinham depositado a confiança em alguém que teve um limite, que tinha passado. E quando Jesus conversa com eles depois ressurreto, no caminho de Emaús, Jesus percebe o tamanho da decepção do coração daquelas pessoas. E eu penso que essa decepção que havia no coração dos discípulos é muitas vezes a decepção do ser humano, que muitas vezes coloca a sua confiança em pessoas falíveis, em pessoas que não conseguem ser boas o tempo todo, em pessoas que conseguem oferecer um tipo de proteção, um tipo de segurança, algum tipo de qualquer coisa boa durante um determinado tempo, se quiserem se esforçarem. Porém, pessoas que passam, pessoas que erram e pessoas que nos decepcionam. E quando Jesus se encontra com aqueles discípulos naquele caminho, ele vem para dizer: eu não sou um ser humano, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu não morri, a cruz não me venceu. Quando eu estava na cruz, eu estava vencendo aquele que era o maior inimigo da minha vida e também que é o seu maior inimigo. Ele já está vencido, já está derrotado. E eu estou acima de todos, e eu estou com vocês, eu existo, e vocês vão continuar vivendo essa história. Na verdade, essa história só está começando. Talvez você tenha se decepcionado também na sua vida. Eu quero te falar uma coisa: Jesus não vai te decepcionar nunca. Jesus,
o Filho de Deus está vivo para continuar com você e continuar transformando a sua história e ser soberano na sua história para sempre. Então receba a vida eterna de Jesus. João 11, 25 e 26 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só, sabe qual foi esse momento que Jesus disse isso? João 11 é o momento que relata a ressurreição de Lázaro. No caminho, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, alguém que havia enfrentado a enfermidade que o ser humano enfrenta no seu corpo físico e tinha morrido, então ele caminhava para o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado, e as pessoas conversavam com ele sobre o que ele faria, e ele vira e fala: quem crê em mim viverá para sempre. E logo em seguida ele ressuscita Lázaro, para mostrar a realidade que ele estava falando, o poder que ele tinha sobre a morte física. E ele estava dizendo: eu tenho poder também sobre a morte espiritual. Eu posso trazer vida e vida de verdade. Quem crê em mim não morrerá, viverá para sempre. Eu penso que não tem ninguém aqui que queira morrer, ou que sinceramente tenha feito seus planos como planos de morte. Por quê? Porque você não foi criado para morrer. Você foi criado para viver para sempre. Você não foi criado para envelhecer. Você não foi criado para lutar contra a velhice, ainda que o seu corpo morra. Se você estiver com Jesus, o seu espírito será constantemente renovado com Ele. E Jesus banca o que promete. Quando Jesus acabou de falar isso, Ele ressuscitou Lázaro, um pouco mais à frente. E Ele traz a realidade de quem Ele é e mostra que Ele é poderoso para fazer o que Ele fala. Lá em 1 João 5, 11, 12 diz o seguinte: essa é a essência do testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, rejeita a vida. O mais interessante de nós falarmos das características de Jesus é o seguinte: que Jesus é o Pai da eternidade. É um traço do seu caráter. Só que Jesus, Ele não simplesmente tem esse caráter para que você possa admirá-lo. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para compartilhar com você a força dele. Ele veio para trazer essa realidade para o seu coração. Jesus versus Chuck Norris. Terceiro, o que fez de Chuck Norris uma lenda é o desejo de ser vencedor. Jesus torna esse desejo uma realidade. Por que tanta gente compartilha essas frases? Por que essas frases se tornam uma lenda? Porque o homem tem desejo de ser alguém que tem poder para fazer todas as coisas, para ser um vencedor. E por isso que há tantas fantasias de super-heróis, por isso há tantos filmes que vendem tanto, que falam sobre isso, e por isso há tanta lenda em cima dessas histórias. Agora, Jesus veio para tornar você vencedor de fato. Filipenses 4,3 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. 1 João 4,4 diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ainda que você pareça ser incapaz, insuficiente diante de tantas coisas, Jesus está dizendo: se você está comigo, eu sou maior do que aquele que está no mundo. E quando Jesus fala sobre o mundo, quando a Bíblia fala sobre o mundo, está falando sobre o sistema do mundo, que nos entristece, sobre a maldade que há em muitas atitudes que nós recebemos contra nós. E Jesus está dizendo: eu venci, você também pode vencer. Eu estou dentro de você, eu sou maior do que aquele que está no mundo. 1 João 2,14 diz o seguinte: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Na verdade, muitos dos nossos dias e fatos da nossa história são como aqueles filmes do Chuck Norris, né? Onde você se vê sozinho diante de tantas coisas. E no filme do Chuck Norris, você sabe, ele vai pegar a arma, ele não precisa recarregar, ele nunca vai errar o alvo. Ninguém pode virar as costas contra ele e rapidinho ele resolve. E a gente tem vontade, nosso desejo de ser vencedor é assim. Quem não queria que um problema desaparecesse assim da sua frente? Aquele problema que te inferniza todos os dias. Você tem um problema, você queria ter um emprego melhor, você queria que fosse resolvido assim. Você tem um problema, você tem pessoas que te perseguem. E você tem que lidar com essa realidade o tempo todo.
E você queria saber lidar com isso melhor, e você queria que isso mudasse assim também. Você tem a sua própria história, e por mais que você tenta mudar, você tenta fazer algo para provar alguma coisa para alguém, você vira e mexe, está se batendo de frente com a mesma situação. E você não consegue muitas vezes nem vencer o monstro que está dentro de você mesmo. Jesus veio, e ele é, como eu disse aqui no começo, ele é um Chuck Norris espiritual. Jesus, ele tem poder para detonar os seus problemas. Tem algumas coisas que Jesus, na sua vida, ele vai fazer assim, ó. Jesus um dia falou assim: haja luz, e houve luz. Por exemplo, quando alguém olha para Jesus e fala assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele perdoa pecados, e Ele a partir de hoje será o meu Deus. O maior problema da vida dessa pessoa foi resolvido. O maior problema foi resolvido no estalar de dedos. Porque quando ele creu, ele se tornou filho de Deus. Ele não está mais caminhando para o inferno. Ele não está mais caminhando para a morte espiritual. A partir de agora ele vive com Jesus, recebeu a vida eterna e para sempre estará com Cristo, Filho de Deus. Agora tem outras coisas que Jesus, ele não vai transformar aquela situação, ele vai na raiz do problema, ele transforma o seu coração. E você se torna uma pessoa mais forte, você se torna uma pessoa melhor, e ele traz o melhor para a sua vida. Isso é ser vencedor de fato. Jesus faz de você um vencedor de fato. Olha o que Chuck Norris diz sobre ele poder fazer todas as coisas. Sem ele, eu não tenho poder algum, mas com ele, a Bíblia me fala, eu realmente posso todas as coisas, e você também. Amém? É muito bom a gente começar essa série com esse cara, porque ele sabe que os filmes dele é uma lenda, e ele não quis morrer com a lenda dos filhos do filme dele. Ele quer morrer, estou confundindo filme com filho, meu Deus do céu. Será que eu vou ter mais um filho? Chuck Norris não quis morrer com a realidade dos seus filhos. Meu Deus do céu. Dos filhos também não, mas ele não quis morrer com a realidade das histórias dos filmes que ele fez. Ele vai morrer com a realidade do Filho de Deus. Ele não vai morrer, ele vai viver eternamente. E ele está dizendo, eu entendi isso e você também pode entender. Eu entendi isso e você também pode viver para sempre. Você pode todas as coisas se você estiver com Jesus. Porque lá em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que o John Jones colocou esse versículo tatuado nele. Não precisa fazer isso não. John Jones é aquele do UFC. E ele tem lá, ele é um cara que está sendo comparado ao Anderson Silva. E esse versículo traz essa realidade sobre o que nós podemos de fato viver com Jesus. Então torne-se um vencedor com Jesus. Qual é o tipo de problema que você tem carregado, que você gostaria de vencer? Qual parte da sua história você ainda não está bem resolvido com relação a ela? Qual é o medo que você tem com relação ao futuro? Qual é o tipo de vida que você tem levado? O que te incomoda, atrapalha o seu sono, a sua insegurança, o seu medo, talvez coisas mal resolvidas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E por último, Chuck Norris se rendeu a Jesus, a melhor escolha da sua vida. Ele desistiu de ficar tentando ir contra a maior realidade que poderia transformar a vida dele. João 6,37 diz o seguinte, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais lançarei fora, diz outra versão. João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Chuck Norris viveu, na verdade, o resgate e o renascimento da sua fé. Chuck Norris, por incrível que pareça, ele foi criado num lar cristão. O seu avô era pastor. E durante um tempo da sua vida, o seu pai se tornou um alcoólatra. Ele se decepcionou dentro da própria casa. Depois ele se alista no exército. Ele passa aquele tempo lá na Coreia. Ele volta e ele tem uma vida buscando dinheiro, buscando fama e toda essa história. E ele percebe que nada disso poderia dar o prazer que só havia na pessoa de Jesus. Eu não sei
Quanto tempo você tentou na sua vida encontrar prazer em outro lugar, encontrar segurança em outro lugar, encontrar paz em outro lugar, encontrar perdão, encontrar um sono tranquilo para as suas noites, encontrar um poder para vencer as suas dificuldades de relacionamentos? Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele é a solução para o ser humano. Jesus é a solução para a vida desse ator. Jesus é a solução para a minha vida. Jesus é a solução para a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Talvez muitos de nós tenham tentado lutar contra isso. Você tem visto a realidade dos seus dias, e você tem visto tantas pessoas, talvez à sua volta, até entregando a sua vida a Jesus, e você tem lutado com relação a isso. E hoje, você chegou até esse lugar. E você percebe que você está meio até de certa forma cercado de todos os lados. As pessoas falam de Jesus para você, te convidam para ouvir falar de Jesus. E você percebe que você não está conseguindo sozinho. Na verdade, tudo isso é o amor de Deus que tem atraído você até Ele. Jesus, Ele te ama. E o amor de Jesus não é sem atitudes. O amor de Jesus luta por você. Quando você está sozinho, quando você percebe que mesmo com algumas conquistas que o seu braço pode alcançar, você não tem alcançado o que você realmente precisa, e você tem aquela pergunta no fundo do seu coração: será que a vida é só isso? Será que isso faz sentido? Será que não existe um Deus que é poderoso e que pode mudar a minha história? Quando você está pensando sobre isso, é simplesmente o Senhor Jesus atraindo o seu coração. Ele te ama. Ele quer transformar você para sempre. Ele quer mudar a sua história. Chuck Norris fez a escolha dele. Eu fiz a minha escolha. Quantos aqui já fizeram a sua escolha por Jesus? E quem escolheu por Jesus é assim, é alucinado, doido, grita toda hora, tem uma vida feliz. E é nóis! Agora cada um tem que tomar a sua própria escolha, tomar a sua própria decisão. Talvez você olhe para tudo isso e você fala: será? Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que ter a sua própria experiência. Chuck Norris está falando da experiência dele com Deus. Eu estou dizendo que Deus transformou a minha vida. Tem um monte de gente gritando aqui dizendo que a melhor coisa que fez na vida deles foi entregar a vida para Jesus. Agora, se você está olhando para tudo isso e falando assim: será que é verdade? Tem gente que fica pensando: será que tudo isso aqui é só marketing? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não perderia a minha vida por uma farsa. Cristianismo não é uma farsa. As pessoas estão se rendendo a Jesus, e muitas pessoas estão morrendo por Jesus quase todos os dias, em lugares onde é proibido dizer que você segue a Cristo, porque Jesus é real e vale a pena seguir a Ele. Eu não sei o que passa aí na sua cabeça. Eu não sei qual é o conflito que você tem com relação à fé. Mas hoje você pode viver o renascimento da sua fé. Hoje você pode olhar para Jesus. E você pode olhar hoje, enquanto você tem vida, enquanto você tem a maioria das escolhas pela sua frente ainda. Eu sei que muita coisa ruim pode ter acontecido para trás, mas a partir de hoje, você que entrega a sua vida a Jesus, você se torna um novo homem, uma nova pessoa. E a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, e a partir de agora tudo já se fez novo. A partir de agora tudo será novo. E o Chuck Norris, ele teve que, por exemplo, passar por algumas partes da sua história. Ele fracassou em um dos seus casamentos, na verdade, no primeiro casamento, e ele teve que viver o fim, e percebeu que ele não conseguia nada, sozinho. Mas ele decidiu voltar a sua vida a Jesus. Olha só o que ele também fala sobre a sua fé. Ele comenta uma das frases que foram ditas sobre ele, que é a seguinte: não existe a teoria da evolução, apenas uma lista das criaturas que Chuck Norris deixou viver. Aí ele pega e fala: é engraçado, é bonitinho, mas veja, o que realmente penso sobre a teoria da evolução, ela não é real. Não foi assim que chegamos aqui. É verdade, a vida que temos neste planeta é realmente só uma lista de criaturas que Deus permitiu viver. Não somos criações aleatórias. Não somos acidentes. Há um Deus, um Criador, que fez a mim e a você. Fomos feitos em sua imagem, que nos distingue de todas as outras criaturas. Amém? Aleluia!
Pode aplaudir. Chuck Norris viu que não dava. Tinha que haver um sentido para tudo isso. Gente, às vezes eu fico pensando, como que alguém pensa que nós somos uma criação aleatória? Uma criação não, né? Um efeito, um produto de algo aleatório, um acidente. Pensa, gente, pensa na complexidade do ser humano. Pensa sobre a vida. O simples fato, por exemplo, de eu olhar para a minha mão e mexer os meus dedos e fazer o movimento que eu quiser aqui, com os meus dedos e sem, assim, quanto tempo leva para o meu dedo entender isso? A visão, o que o seu nariz faz. Pensa sobre isso. Por exemplo, o aparelho mais compacto capaz de fazer o que o seu nariz faz, ele pesaria 50 quilos. Imagina você andando com um aparelho de 50 quilos aqui na sua frente. Mas Jesus fez tudo direitinho. Tem alguns que assim, até parece que tem 50 quilos, mas não tem. Pensa na complexidade da vida. Pensa, gente, hoje eu celebrei muito uma conquista. Ontem, ao mesmo tempo que a vida é extremamente frágil, um dia você está conversando com alguém, amanhã ele pode estar dentro de um caixão, e você fala, puxa, ele estava conversando, estava aqui. E uma pessoa que morre, assim, em horas, a aparência dela muda completamente. Você olha e fala assim, será que isso é só carne e osso? Você não é só carne e osso, na verdade, a essência do seu ser é um ser espiritual. Você possui uma alma e habita num corpo que vai voltar para o pó. E a realidade de tudo isso é o quê? Teoria da evolução, um acidente? Jesus quis que você existisse. Ele decidiu trazer você a esse mundo. E na verdade Ele te guarda o tempo todo, porque o dia que Jesus não quiser, ou Ele determinar que chegou o momento da sua morte física, e de você viver a sua vida no seu espírito para sempre, vai chegar. E enquanto nós temos vida, nós temos que ter essa gratidão e reconhecer que Ele existe, que Ele é bom e que Ele vive e reina para sempre. Por exemplo, ontem eu fui lá à cidade do Bauru, eu saí com mais 2 jovens, nós viajamos 6 horas para chegar até lá, e nós fomos conversar com um cara que já apoiou muito a nossa juventude, já nos abençoou muito. O nome dele é Paulo Kumura, um grande amigo, alguém que já nos ajudou a fazer acampamento, já nos ajudou a fazer muitas coisas aqui. Ele é um piloto de helicóptero, e ele estava sobrevoando, fazendo voo panorâmico na região de Lençóis Paulista. O helicóptero dele caiu, vocês viram as notícias aí no jornal. E eu vi o vídeo onde os pedaços, os destroços do helicóptero são tirados do lago. Assim, eu não consigo reconhecer peça nenhuma, parte da cauda é reconhecida. E nós assistimos ali junto, porque ele tinha acabado de sair da UTI, era o dia do aniversário dele, Deus deu esse presente para ele. E ali ele falava, eu não consigo reconhecer nenhum pedaço disso aí. E tinha 4 pessoas no helicóptero. E ele está com vida. Como que isso aconteceu, gente? Esse cara é um filho de Deus e tem um monte de gente orando por ele. E aí a gente estava assim numa loucura, assim, olha, vamos ver como é que a gente consegue a ambulância para transferir para São José e tal, porque ele estava no início de hemorragia no fígado, mas estava tudo normalizando, ele estava no estado estável já, e era mais prudente que ele viesse de ambulância. E aí eu liguei para ele hoje, falei, e aí cara, como é que tá? Não consegui contato com você hoje. Ele falou assim, na verdade, você não conseguiu contato porque hoje eu já estou aqui na minha casa com a minha família recebendo os meus amigos, aqui em São José. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, um amigo me ligou, ele trabalha numa empresa pilotando um avião em São José, a empresa é de São José, e ele pediu para o chefe dele, e ele falou, cara, se aceita, eu gostaria de te buscar hoje. E ele veio, foi transportado de avião de lá para cá, já está aqui nessa cidade. E ele falou, olha, eu quero que vocês orem muito pela vida de um cara que ficou na UTI um tempão na minha frente. E ele ainda está em coma, mas o estado dele é estável e é muito provável que ele consiga superar isso. Mas ele está orando para que esse cara viva. Se esse cara viver, e é o que nós estamos orando para que isso aconteça, para que também o Paulo consiga falar do amor de Deus para esse cara, não teve nenhuma morte nesse acidente. Jesus decidiu que eles continuassem vivendo.
E eu louvo a Deus porque o Paulo está vivo, eu louvo a Deus porque eu pude encontrar com ele em vida, porque eu pude deixar uma Bíblia lá para ele continuar lendo, porque lá no local onde ele estava sem Bíblia, e a gente pôde orar juntos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje, Deus decidiu que você continuaria vivendo. Deus decidiu que você ainda tem mais um tempo para fazer o que você quiser com a sua vida. Se você falar assim, Senhor, eu quero uma vida bem mais ou menos, bem em meia boca, eu não quero nada de bom. Ele é um cara elegante. Ele vai falar para você, tudo bem, mas eu tenho a melhor vida que você pode ter. Se você quiser, eu posso te dar. O Criador de todas as coisas, o que criou a vida, o que tem poder de fazer tudo, o que pode determinar o número de estrelas que existe no céu, o número de areias que existe na terra, o número de grãos de areia que existe na terra, Ele decidiu não violentar a sua vontade. Você pode viver toda a sua vida sem Ele, se você quiser. O duro será morrer sem Ele. Viver sem Ele já é muito difícil. Imagina morrer sem Ele. Mas a escolha é sua. Ele deixa a seu critério. Eu louvo a Deus porque Chuck Norris tomou a decisão dele. Eu louvo a Deus porque o meu amigo Paulo não estava naquele helicóptero sozinho. E ele pôde clamar por Jesus na hora do acidente. Eu louvo a Deus porque hoje eu aqui nesse lugar eu não estou sozinho. O incomparável está comigo. E você pode decidir sair daqui com o incomparável vivendo dentro de você. E você pode receber uma vida incomparável. Ele, que vive e reina para sempre, estará com você. Então faça a sua escolha por Jesus, você também. Olha o que Chuck Norris diz, só para terminar com uma das frases dele. Se você passar a vida tentando fazer dinheiro e esquecer das pessoas que lhe são importantes, você criará um profundo vazio no seu coração e na sua alma. Eu sei disso, caí nesta armadilha, dediquei toda a minha vida à fama e à fortuna, tinha um grande buraco no meu coração e estava na pior, até conhecer minha esposa, que me trouxe de volta ao Senhor. Amém? Qual que é a sua realidade? Cara, se a gente olha para um cara igual ele, você não fala que ele vivia uma vida triste e vazia, num profundo vazio. Mas essa é a realidade de qualquer pessoa, rica ou pobre, famosa ou não, com conhecimento ou não, de qualquer classe que seja. Sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus eu nada posso fazer. E eu preciso reconhecer que Ele é Cristo, o Filho de Deus, e Ele está acima de todas as coisas. Quantos creem que Ele que é o sentido da nossa vida aqui? Quantos creem que é Ele que vive e reina para sempre? Quantos creem que agora Ele luta por você e Ele já venceu e reina para sempre? Se você crê nisso agora, todos que creem e todos que decidem crer a partir de agora, queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Eu queria que você lesse esse texto com toda a sua força, porque nesse lugar nós faremos uma declaração ao incomparável. Vamos declarar que Ele está acima de tudo e de todos, e que Ele é digno da minha vida, Ele é digno do meu coração, Ele é digno de cada parte do meu ser. Vamos ler esse texto juntos? Colossenses 1, 13 a 19. Vamos lá? Pode colocar o texto aí no telão. A maravilhosa verdade é que Deus nos guiou dos becos sem saídas dessa vida, nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a sua criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e tudo mantém tudo no presente momento. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está lá, elevado, acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime. Aleluia! É Ele! É Ele!
Ele é digno da minha vida, Ele é digno do meu coração, Ele é digno da minha escolha. Eu não posso nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. É Ele está vivo, Ele está nesse lugar, Ele ressuscitou, Ele é o incomparável. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Você acabou de fazer uma declaração para Jesus. Se você acredita nisso que você falou, e você nunca fez uma declaração de que Jesus é o Senhor, Ele é quem perdoa os pecados, é Ele quem ressuscitou, é Ele que tem a solução da sua vida, e você nunca declarou isso de fato, queria que você declarasse isso agora, levantando a sua mão no seu lugar, dizendo assim: eu creio, eu quero Jesus. Você que pela primeira vez na sua vida está levantando sua mão para Jesus, deixa eu te ver, pode levantar sua mão. Pela primeira vez na sua vida você está declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, pode levantar até que eu te veja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode levantar no seu lugar, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluias, levante sua mão até que eu te veja. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Levante sua mão para o Senhor, levante sua mão para o incomparável. Ele é digno da sua vida, Ele é digno do seu coração. Tem mais alguém? Levante sua mão, pode levantar sua mão no seu lugar. Pode levantar sua mão para Jesus, pode declarar que Ele é o Deus da sua vida, é Ele quem te cura, é Ele quem te liberta, é Ele quem te dá sentido à sua vida. Tem alguém? Pode levantar sua mão até que eu te veja, deixa eu te ver. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, amém. Quem mais? Levante sua mão. Você não pode sair daqui sem declarar a sua fé em Jesus. Pode levantar sua mão. Tem mais alguém? Deixa eu te ver, deixa eu te ver. Amém, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Tem alguém que esteve afastado da fé e hoje está voltando para os braços do Pai, está voltando para Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Você que esteve longe da vida com Jesus e você só descobriu uma certeza, que viver longe dele não vale a pena. E hoje você quer voltar para Jesus, para a fé, para a igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Lá atrás, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Lá, Deus abençoe, amém. Quem mais? Levante sua mão, pode levantar sua mão. Levante sua mão. Você que está voltando hoje para Jesus, está voltando para a fé, está voltando para a família de Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, aleluia. Quem mais? Levante sua mão, levante sua mão. Quem aqui quer tomar atitude diante de todas as pessoas? Falar: eu já morri para mim mesmo, Jesus é o Senhor da minha vida, e eu vou declarar isso por meio do batismo. Eu vou me batizar, eu vou declarar que eu não estou de brincadeira com esse negócio. Eu estou frequentando esse lugar, mas eu tenho um relacionamento profundo com Jesus, e eu vou declarar fazendo o que Jesus fez. Vou tomar minha escolha e vou fazer do jeito que Ele fez. Eu vou seguir os passos de Jesus. Isso é ser cristão. E você hoje deseja fazer o que Ele fez, se batizando. Você pode no domingo que vem descer as águas. Só levanta sua mão, você fará o curso de batismo, e nós teremos a alegria de celebrar o seu batismo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Pode levantar sua mão. Quem vai para o batismo? Quem mais? Divi, glória a Deus, amém. Quem mais? Levante sua mão. Você que vai para o batismo, é hora de você definir de uma vez por todas que você é de Jesus. Falar: eu já morri. Quando você desce as águas, você está sepultando o velho homem. E quando você é levantado das águas, você está dizendo: eu nasci para Jesus, a minha vida agora é dele. Quem mais? Alguém? Pode levantar sua mão. Você que vai se batizar. Eu sei que porque a galera está em pé, eu não vi muitas mãos, mas eu queria que também agora, com uma atitude que você vai dizer assim: eu não tenho medo de dizer que eu sou de Jesus. Eu, de uma vez por todas, entrego meu coração a Jesus. Por que é importante você fazer isso? É importante porque a palavra de Deus diz: quem declarar o meu nome diante dos homens, eu vou declarar o seu nome um dia diante do Pai. E você vai entrar para o meu reino para sempre. E você quer simplesmente fazer isso. Queria que a galera sentasse para facilitar que isso acontecesse. Você que acabou de levantar sua mão para Jesus, sai do seu lugar agora. Eu quero orar com você aqui na frente. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pode vir para cá, eu já vou descendo aqui. Você que declarou sua fé em Jesus, vira a pessoa que está do seu lado, pergunta se ela quer chegar até aqui. Pode ficar aqui. Aleluia. Pode chegar até aqui. Você que está declarando sua fé em Jesus, talvez você levantou sua mão, a gente nem te viu, e eu quero orar por você aqui agora. Pode vir para cá.
Queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse a ela: você quer uma ajuda para ir até lá à frente? Eu vou lá à frente com você. Se ela disser que sim, levanta ela logo, pode trazer ela para cá. Deixa eu ver se Jesus pode chegar aqui, pode vir para cá. Aleluia. Você que levantou a sua mão para o batismo, você que está voltando para Jesus, pode vir para cá também. Você que levantou a mão para o batismo, pode vir para cá. Pode dar um lugar aqui para a galera chegar. Amém. Pode chegar aqui. Você que levantou sua mão para Jesus. Eu sei que tem mais gente aqui. Eu só vou insistir com você. Sabe por quê? Porque é importante você ter a certeza do dia que você declarou sua fé em Jesus. E quando você se levanta do seu lugar, o inimigo cai. Ele fica por terra. Você está declarando espiritualmente que Ele é o seu Deus. Quero parabenizar você que já está aqui à frente. Você que é corajoso para dizer: o Senhor Jesus é o Deus da minha vida. E você que está aí no seu lugar, você sabe que é com você. Você sabe que Jesus está falando com você. Levanta aí no seu lugar, pode vir até aqui. Nós vamos orar por você hoje. Nós vamos abençoar a sua vida. Tem alguém? Pode levantar, pode vir para cá. Gostaria de orar por você, gostaria de abençoar a sua vida. A gente gostaria de receber você nessa família, a família de Deus. Amém? Queria que vocês fechassem os seus olhos. Vocês estão aqui à frente, você pode fazer essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e o meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados, muda a minha história e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te declaro como único Deus. A Ti eu vou fazer as minhas orações e eu sei que não serei decepcionado. Amém. Pai, obrigado por cada uma dessas decisões. Obrigado, Pai, pelos Teus queridos, esses queridos que estão aqui à frente, que estão declarando a sua fé em Jesus, que estão tomando essa decisão mais importante de suas vidas, esses que voltam para os Teus braços, Pai, esses que se reconciliam contigo, com a fé. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor, com o Teu amor, não permitiu que eles estivessem afastados da fé, que eles estivessem longe do Senhor, mas hoje os recebe de volta com festa no céu e festa nesse lugar também. Nós queremos, Pai, que o Senhor e o seu amor e a sua vida estão nesse lugar, e que o Senhor agora, Pai, os recebe na tua família, e essa família, a família de Deus, os recebe também com festa. Senhor, que todo acordo, todo pacto feito com as trevas